Bom dia a todos. Vou tentar ser criativa depois dessas apresentações tão interessantes, com dados que complementam o que eu já tinha me programado para falar, mas eu espero apresentar algumas novidades. Bom, meu nome é Raquel, eu trabalho na EPE desde 2008, na área de biocombustíveis, e é um prazer estar aqui no Ethanol Summit hoje. Vou começar a nossa apresentação falando um pouco do que está acontecendo hoje, como a bioeletricidade vem se desenvolvendo, sobretudo a bioeletricidade da cana, e quais são as perspectivas da participação dessa fonte na matriz elétrica nacional. Como já foi mostrado aqui, a biomassa de cana ocupa cerca de 9% da capacidade instalada para geração elétrica no Brasil. A nossa matriz, isso acho que vale salientar, é basicamente hidrotérmica, é um diferencial mundial a matriz elétrica brasileira. É uma matriz bastante renovável, com mais de 80% da participação de renováveis com capacidade instalada para geração de energia elétrica. Da biomassa de cana, da biomassa que compõe a matriz, a gente vai ver quais as fontes que são participantes dessa biomassa, sobretudo a biomassa de cana, com mais de quase 80%. A lixívia do setor de papel e celulose aparece com 17% e tem uma participação ainda muito pequena hoje de capacidade instalada do biogás, mas nós vislumbramos que isso vai aumentar com o tempo em decorrente de medidas tanto políticas públicas quanto o próprio potencial do setor. Eu acho muito interessante essa figura que mostra como que a bioeletricidade ela acompanhou, ela evoluiu, né, desde 1970, que são os dados do Balanço Energético Nacional, que é uma publicação da EPE, até os dias de hoje. Então a gente vê que num primeiro momento, as unidades de biomassa elas eram sobretudo autossuficientes. Com o passar do tempo, com o novo marco do setor elétrico em 2004, houve uma mudança de perfil, sobretudo das usinas de cana-de-açúcar, que se tornaram mais exportadoras de energia. Então a gente vislumbra que depois que começou a entrega do leilão de reserva de 2008, as usinas de cana têm exportado bastante e hoje em dia a gente pega os dados de 2018, elas exportam muito mais do que consomem, o que não pode ser dito para as demais biomassas, ainda elas têm um perfil ainda mais de alto consumo do que de exportação. Não foi só o marco do setor que fez esse perfil mudar, foi também uma evolução na eficiência dos processos que fez com que houvesse menos consumo de bagaço, tanto para a produção de 1 tonelada de açúcar, quanto para a produção de cada metro cúbico de etanol. Então isso possibilitou que houvesse um bagaço excedente para a exportação de energia elétrica. Esse gráfico agora apresentado mais colorido, mas de a mesma mensagem que já foi apresentada anteriormente, e aqui ressaltando como que a fonte ela tem a sazonalidade que é complementar ao período de maior estresse hídrico no Sudeste, fazendo com que haja uma valorização dessa fonte nesse centro consumidor. Então a biomassa está gerando mais, principalmente de cana, justamente nos meses da safra, que é quando tem o maior estresse hídrico aqui no Sudeste, fazendo que ela seja complementar e aumentando a robustez do setor elétrico brasileiro. Também já uma informação requentada, mas a bioeletricidade ela tem um perfil hoje muito mais participativo no mercado livre, né? A gente vislumbra das usinas em operação, são cerca de 300 usinas de cana-de-açúcar, 200 delas comercializando energia e 2/3, como já foi dito, né, mais de 60% aproximadamente, no ambiente de contratação livre. O restante no ambiente de contratação regulado e umas atuando nos dois ambientes simultaneamente. Isso aqui já é um retrato do que foi o resultado dessa participação no ambiente regulado. Então, a gente aqui, estou falando sobretudo de biomassa de cana, que é o que tem maior impacto, né? Como que foi evoluindo, então tem a participação dela no leilão de energia de reserva, nos leilões de energia nova tem aumentado um pouquinho, a gente tem aqui até 2023, mas também já estamos cientes que houve 25 empreendimentos cadastrados para participar do leilão A-6 e 19 para participar do leilão A-4. No A-6 pode ter uma oferta de até 1,4 GB e aproximadamente 1 GB no A-4.
Então, como que a EPE vê e atua nessa área do planejamento energético, né? A gente faz, a Câmara Nacional de Planejamento Energético é o órgão responsável pela visão estratégica do planejamento energético no Brasil. A EPE tem assento nesse órgão com direito a voto, então participa das discussões estratégicas da elaboração da política estratégica de energia nacional, e nós elaboramos também os planos nacionais de expansão que tendem a atender quais são as necessidades do setor elétrico e como o país vai poder atendê-las, né? Nós, na EPE, elaboramos o plano de médio prazo, que é o PDE, o Plano Decenal de Expansão de Energia, que é a última edição disponível no nosso site, é o de 2027, e o plano de longo prazo, que é o Plano Nacional de Energia, que tem notas técnicas que estão sendo atualizadas para o horizonte 2050. Nesse horizonte, então, olhando o PDE 27, que foi a nossa última publicação, a gente vê que o patamar da participação da biomassa segue mais ou menos o mesmo. Então, era em torno de 9, vai para 8 em 27, que era 8,3 em 23. Estamos nessa ordem, mas é importante dizer que há um aumento do valor absoluto, porque tem uma quantidade, aumento da demanda, né? Então, a gente vai ter uma capacidade instalada maior da biomassa. Depois eu falo essa parte. E quais seriam, aí que estão os aspectos relevantes, como já foi citado também, por que essa fonte é importante? Por que a participação dela pode ser maior ainda na matriz elétrica? É um recurso que tem flexibilidade locacional, o Brasil é um país gigantesco, tem condições edafoclimáticas privilegiadíssimas, não tem terremoto, não tem vulcão, então a gente tem condições realmente de suprir e prover essa fonte enorme de riqueza excepcional para a matriz elétrica, né? É um recurso que pode ser controlado, dentro do período da safra da cana, pode ter uma resposta rápida e variável, disponível para complementar, como eu já mostrei, principalmente aqui no Sudeste, a matriz hídrica, tem disponibilidade perto do centro de carga, então, em todos os assuntos que já foram citados aqui também, né? E além de ajudar o Brasil, embora a nossa matriz seja excepcionalmente limpa, o Brasil assina acordos internacionais de comprometimento com a redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, a participação da bioeletricidade na matriz ajuda o Brasil a cumprir os seus acordos internacionais nesse sentido. E quais seriam essas biomassas? Bom, a cana-de-açúcar, sobretudo, que já atua de maneira preponderante, a lixívia, que tem crescido, a gente tem observado que a cana, há uns anos atrás, era mais de 80%, hoje em dia já está em torno de 80%, com a lixívia já ocupando, na geração, um papel irrelevante. Tem os resíduos sólidos urbanos, que têm um potencial gigantesco, além de ser uma solução ambiental, porque tem tanto os resíduos de pecuária de confinamento, principalmente suíno, né? Você tratando, levando isso para o biogás, tem um viés muito positivo e outras fontes também podem compor, como as palhas, né? Essa oferta. Bom, agora falando do que a gente vê, a perspectiva que a EPE elabora, né? Para esse setor. Então, sugiro aos senhores consultarem a página da EPE e olharem o nosso produto chamado Cenário de Oferta e Demanda de etanol do ciclo Otto. Nesse cenário, até 2030, a gente vislumbra que serão cerca de 850 milhões de toneladas de cana que serão moídas, o que vai disponibilizar uma quantidade de aproximadamente 230 milhões de toneladas de bagaço e 48 milhões de litros de etanol. Com esse volume todo de produção, a gente consegue fazer, para cada litro de etanol são 10 litros de vinhaça, grosso modo, né? E para cada tonelada de cana processada, cerca de 30 quilos de torta de filtro, que é resultante do processo de filtragem do caldo para a produção de etanol e açúcar. Com isso, a gente consegue ofertar, se toda essa quantidade fosse direcionada para a produção de biogás, cerca de 8,1 bilhões de normal metro cúbico no final desse horizonte 2030. E com bagaço lá na frente, a gente apresenta no nosso PDE duas metodologias para a elaboração dessas curvas de oferta de bioeletricidade da cana. Uma é uma metodologia baseada no histórico, no comportamento histórico do setor, que é a mais moderada, que chega com aproximadamente 5 gigamédios no final desse período de 2030, e outra que, se todas as usinas tivessem o mesmo perfil de exportação das usinas vencedoras dos leilões, que é um perfil mais competitivo, que tem uma direcionamento para exportação de energia. Então, a gente conseguiria chegar a cerca de 8 gigamédios no final de 2030. Além disso, se toda a palha também disponibilizada fosse
processada fosse direcionada para geração, a gente conseguiria adicionar ainda, além desse valor, mais cerca de 12 gigamédios, e o biogás, aqueles 8,1 que eu falei dos bilhões de normal metro cúbico, poderiam gerar 2,4 gigamédios. E não esquecendo de tocar no RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que foi lançada promulgada, né, em 2017, como que a bioeletricidade pode auxiliar nesse sentido. Não vai contribuir para a redução das metas de emissão, mas pode sim ajudar as usinas a diminuir a sua pegada de carbono, uma vez que quando você faz uma análise de ciclo de vida, se a quantidade de carbono por metro cúbico por metro cúbico de etanol for menor, vai ser maior a distância da emissão da gasolina por litro, né? Então, quanto mais limpo for o seu processo de produção de etanol, maior vai ser a sua nota de eficiência e mais bio você vai conseguir gerar. Então, a gente acha que a bioeletricidade pode ajudar nesse sentido, bem como também citado, caso o biogás seja utilizado nos veículos pesados, tanto para colheita, plantio, etc., pode também diminuir a pegada de carbono e também auxiliar que as usinas cheguem a um valor, uma nota de eficiência energética maior, com um maior resultado em CBio. Bom, vou finalizar no tempo com os meus recados finais, que é o que todo mundo aqui já sabe, que a biomassa, o Brasil é esse continente de país com uma potência enorme de produção de biomassa, a gente já tem bastante, a gente tem que direcionar isso para um uso mais eficiente, né? A expansão indicativa que a gente apresenta dos nossos planos indicam que a EPE vislumbra a participação da biomassa. O sistema elétrico brasileiro ele vai mudar, a gente já falou aqui de tarifa-preço, a gente tem atendimento de ponta, a gente tem outras nuances que vão sendo cada vez mais sofisticadas, mas a gente acredita que a biomassa vai poder atendê-las. A valorização das externalidades positivas, que já foi dito aqui, que foi o estudo da PCR com o Instituto Escolhas, que é você não simplesmente olhar o custo de implantação, mas sim você conseguir agregar para a competitividade da fonte outros benefícios ao redor dela, né, que não estão quantificados. Então, nesse sentido, tem o RenovaBio, que é o início, né, desse processo, com só combustíveis líquidos, mas podem ser outras coisas evoluindo, né, de outras formas. E, bom, são aspectos relevantes para a expansão do setor elétrico e a gente acredita que a biomassa possa contribuir com isso. Então, o planejamento energético brasileiro conta com a bioeletricidade e eu agradeço a atenção e estou à disposição. Muito obrigada.